Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre processo civil e nesta aula nós vamos tratar sobre prova documental. E desde já eu te convido a, no link aqui embaixo, clicar, tá na descrição, Juruá Docs, para você conhecer o Super CPC, que são os meus comentários ao CPC em uma plataforma digital, que nesse período de pandemia está com acesso gratuito. Então, se você quiser conhecer e se aprofundar, porque muitas das coisas que nós vamos tratar aqui estão tratadas de forma mais aprofundada lá no Super CPC, na plataforma Juruá Docs. Pois bem, vamos falar de prova documental. Para começar, a gente precisa analisar um conceito doutrinário e eu selecionei aqui um conceito que consta lá do curso avançado de processo civil dos professores Luiz Rodrigues Vamber e Eduardo Talamini. E eles vão dizer o seguinte: conceitua-se documento como todo objeto capaz de cristalizar um fato transeunte, tornando-o, sob certo aspecto, permanente. Tanto que é documento o papel escrito como a fotografia, um mapa ou uma simples pedra com inscrições ou símbolos. Pouco importa, isso é importante, pouco importa o material que é utilizado. Para caracterizar documento, basta a existência de uma coisa que traga em si caracteres suficientes para atestar um fato que ocorreu. E por que eu fiz questão de ressaltar que pouco importa o material? Porque geralmente a gente tem aquela noção de que documento é apenas o que consta em um papel. E não, né? Como eles exemplificaram aqui, até mesmo uma inscrição numa pedra, desde que essa inscrição cristalize um fato transeunte, como eles falam, né? Quer dizer, torne definitiva uma informação a respeito de um fato, aquela pedra vai ser considerada um documento. Obviamente que aqui eles usam um exemplo absurdo, né? Porque raramente se vê a utilização de uma inscrição em pedra como um documento, mas pode ser uma fotografia, pode ser documentos que constem em um CD-ROM, pode ser arquivos que constem em um pendrive, enfim, tudo isso vão ser considerados documentos que podem ser de natureza física, palpável, ou mesmo de natureza virtual. Ok? Pois bem, quando a gente fala em prova documental, nós temos que tratar essencialmente de disposições que disciplinam sobre a força ou a eficácia probatória dos documentos. E aí nós temos basicamente dois tipos de documentos, né? Os documentos públicos e os documentos privados ou particulares. Então, o que vai variar nessa classificação é o agente que produziu esse documento, né? Então, se esse documento foi produzido por um servidor público ou por uma autoridade pública no exercício das suas funções públicas, nós temos aí um documento público. Quando o documento é particular, significa que ele foi produzido por uma pessoa física ou jurídica, mas de natureza particular no exercício dos seus direitos particulares. E aí a legislação vai disciplinar sobre a eficácia probatória tanto dos documentos públicos quanto dos documentos particulares. E o CPC faz isso a partir do artigo 405. E é muito importante que você tenha aí, para acompanhar essa aula, um código, né, para que você possa então verificar nos vários dispositivos legais que a gente vai analisar de que maneira que o legislador disciplina sobre o assunto. Então o artigo 405 vai tratar do documento público e disciplina que ele faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença. Então, a eficácia probatória desse documento público, então, uma vez que o tabelião, por exemplo, né, lavra uma ata descrevendo aquilo que ele viu acontecer, esse documento público que foi lavrado pelo tabelião tem a eficácia não só com relação à sua formação, né, quer dizer, a forma como se deu a construção daquele documento, mas também implica em prova suficiente dos fatos que foram
que foram presenciados pelo tabelião e que foram narrados naquele documento público, certo? Além disso, o artigo 406 vai tratar de determinadas provas, de determinados fatos que exijam instrumento público. Então ele diz assim, quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. E essa disposição aqui é uma disposição excepcional, se a gente for analisar o corpo, né, do Código de Processo Civil, quando ele trata sobre valoração de provas, porque aqui ele usa uma forma de tarifação legal da prova para dizer o seguinte, olha, se a lei exigir que para a substância de um determinado ato seja necessário um tipo específico de documento público, somente este documento público, somente este instrumento público vai ser suficiente para demonstrar aquele ato ou aquele fato. É o que acontece, por exemplo, com a prova da propriedade de um imóvel. O que prova a propriedade de um imóvel? É o registro, né, daquela propriedade no registro de imóveis. Então tem que haver instrumento público específico para a demonstração daquele fato específico. E é isso o que disciplina o artigo 406. E aqui, resgatando as lições clássicas do professor Moacir Amaral Santos, né, a respeito dessas disposições legais, ele dizia que o instrumento é o documento com eficácia de prova pré-constituída que reclama forma especial. Então, não se trata de qualquer documento público, trata-se de um documento público qualificado como instrumento público, né, que é um documento, dizia o professor Moacir Amaral Santos, com eficácia de prova pré-constituída que reclama forma especial. Então, nesse caso, né, sempre que eu quiser, por outro exemplo, falar em alienação de imóvel cujo valor seja superior a 30 salários mínimos, eu preciso fazer a alienação desse imóvel por escritura pública. Quer dizer, ela é da substância desse ato, há necessidade de lavratura de escritura pública. E aí somente a escritura pública é que vai conseguir demonstrar ou ter a eficácia que está prevista no artigo 406. Vamos adiante. O artigo 407 disciplina que o documento feito por oficial público incompetente ou sem a observância das formalidades legais, sendo subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia probatória do documento particular. Veja, documento feito por oficial público, em tese seria um documento público, mas aqui ele está tratando de um oficial que seja incompetente para fazer aquele tipo de documento, né? E esse servidor, esse oficial público, muito embora seja incompetente, acabou lavrando aquele documento. A questão é, qual é o valor desse documento que foi lavrado por um oficial público incompetente para fazê-lo? E a resposta o artigo 407 nos dá, dizendo o seguinte, aquele documento tem a mesma eficácia que teria com relação às partes que assinaram um documento particular. Então veja, ele retira das costas, né, desse documento a qualidade de público. Ele deixa de ser público, muito embora tenha sido lavrado por um oficial público, mas foi lavrado por um oficial incompetente para fazer aquele tipo de documento. Isso não quer dizer que o documento não vá ter validade. Ele tem eficácia? Tem, mas a eficácia fica restrita nos termos do artigo 407 à eficácia de um documento particular com relação àquelas partes que assinaram aquele documento, né? E aqui a gente pode ainda, para deixar claro isso para você, usar o exemplo da escritura pública, né? Então imaginemos que a escritura pública de alienação de um imóvel foi feita, mas por um oficial incompetente, quer dizer, por um servidor que não tinha competência para lavrar aquele tipo de escritura de compra e venda de um imóvel, por exemplo. Neste caso, aquele documento tem validade, mas tem eficácia, mas é uma eficácia semelhante a de um documento particular. Não equivale a dizer que se trata de uma escritura pública propriamente dita. Certo? Que mais?
Artigo 408, a partir dele ele começa a tratar sobre a eficácia probatória dos documentos particulares. Então, nós vimos aqui 3 disposições sobre a eficácia probatória dos documentos públicos. Aí o 408 vai disciplinar que as declarações constantes do documento particular, escrito e assinado ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Veja, aquela pessoa que apõe a sua assinatura em um documento particular, né, obviamente que ela deve fazê-lo depois de ter plena ciência do que ela está assinando. O artigo 408, ele deixa bem claro o seguinte: o que aquela pessoa declara, né, presume-se verdadeiro com relação a ela mesma, porque foi ela que assinou. Então, se, por exemplo, ela formula um documento particular, dando uma declaração que diz respeito a fatos ocorridos com outras pessoas que não ela, o máximo que aquele documento vai comprovar é que ela tomou conhecimento daqueles fatos daquela maneira. Agora, não significa que os fatos aconteceram necessariamente daquela maneira. É isso que prevê o artigo 408. Aí o parágrafo único vai complementar. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade. Ou seja, se eu declaro que eu tenho ciência sobre um determinado fato, faço isso num documento particular, assino esse documento, posso até reconhecer firma dele no cartório. Ok, qual é a prova que esse documento faz? Ele faz prova de que eu tive ciência daquele fato. Agora, ele não prova necessariamente que o fato aconteceu daquela maneira. Porque aí, se alguém quiser demonstrar que o fato aconteceu daquela maneira, precisa de outras provas que não essa mera declaração. Porque senão seria muito fácil, né? Imaginemos aí que eu queira produzir uma prova contra uma terceira pessoa, eu declaro num documento particular que o fato aconteceu desta forma, e isso então, só por isso, já seria suficiente para se dizer que eu tenho prova de que o fato aconteceu. De forma alguma, eu tenho prova de que eu tive ciência daquele fato. Agora, não que aquele fato tenha acontecido da forma como eu declarei que ele aconteceu. Ok? Outra disposição, aqui pulando do artigo 408 para o artigo 411, que trata da autenticidade do documento. Quando que um documento particular é considerado autêntico? Diz lá o inciso 1. Quando o tabelião reconhecer a firma do signatário, porque a autenticidade, nesse caso, quando a gente diz o seguinte, esse documento é autêntico, eu estou dizendo que aquele documento foi de fato feito pela pessoa que o assinou, certo? Então, quando o tabelião reconhece a firma do signatário, reconhece que a assinatura que foi aposta naquele documento é de fato da pessoa que declarou, né? Nesse caso, então, eu vou considerar que o documento é autêntico. Então isso quer dizer que tudo que consta daquele documento é verdade? Não. Estou dizendo que a autoria daquele documento é aquela mesma, certo? 2. A autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive a certificação eletrônica, nos termos da lei, porque a gente sabe hoje em dia, né, já é bastante popular a assinatura digital, né? Então, não há só a possibilidade agora de assinatura de documentos apondo a assinatura escrita, é possível também a assinatura digital. E aí, se for possível identificar pelos meios legais a assinatura do autor do documento, aquele documento vai ser considerado autêntico, ok? Autêntico, autor do documento. Inciso 3, quando não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento. Veja só que interessante. O meu documento não tem, o documento que eu sou autor numa ação, eu juntei um determinado documento nos autos do processo, né? Aquele documento não tem reconhecimento de firma, muito embora tenha uma assinatura, e é uma assinatura escrita, não é uma assinatura digital. E não há nenhuma demonstração de que de fato aquela assinatura é a assinatura do autor do documento,
né? Só que o réu, na sua contestação, não impugnou esse documento. Ele não levantou nenhum questionamento a respeito de aquele documento não foi assinado pela pessoa que se diz ali que tenha assinado aquele documento. O que vai acontecer? Vai se presumir, então, que aquele documento é autêntico. E por que se presume isso? Nos termos do inciso 3, porque a parte contrária, contra quem o documento foi juntado, não levantou qualquer discussão a respeito da autenticidade daquele documento. Indo além, o artigo 422 agora, que vai tratar das reproduções mecânicas, e diz lá: qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida. Então ele trata aqui de reproduções a respeito de fatos que não sejam necessariamente em papel, né? Pode ser em fotografia, pode ser em vídeo, pode ser em áudio ou qualquer outra forma de registro de fatos que não seja em papel. Elas vão ter valor probatório, certamente, né? Desde que, obviamente, elas não tenham sido adquiridas de forma ilícita, porque a gente sabe que há uma proibição da utilização de provas ilícitas ou de provas obtidas por meio ilícito. E aí, os parágrafos deste artigo vão complementar essa disposição do caput para tratar especificamente de alguns casos relativos a essas reproduções mecânicas a que ele faz referência. O parágrafo 1º, por exemplo, vai disciplinar que as fotografias digitais, e hoje em dia a maioria das fotografias é dessa maneira, né? Pouquíssimas pessoas ainda usam aquela máquina com filme que precisa revelar e tudo mais. Então, as fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível, realizada a perícia. Por que desse dispositivo? Antigamente, quando se tinha apenas a fotografia daquelas máquinas analógicas, né, juntava-se então a fotografia revelada e o negativo nos autos do processo, a fim de que, se houvesse alguma impugnação àquela fotografia, não, essa fotografia aqui foi adulterada, não é dessa maneira, né? Fizeram aqui uma montagem nessa fotografia. E o negativo estava ali para demonstrar se houve ou não houve alguma adulteração naquele documento. Quando se trata agora, né, em regra geral, de fotografias digitais ou de fotografias que tenham sido retiradas da internet, aí se houver impugnação, então a rigor eu junto a fotografia, se ela não for impugnada com relação a eventuais adulterações, eu vou presumir que aquela fotografia é prova suficiente daquele fato, né? Agora, se houver impugnação àquela fotografia, porque ela foi adulterada, porque houve aí uma montagem com relação a ela, aí nós vamos ter que vir aqui nesse parágrafo 1º do artigo 422 para dizer, olha, precisa da respectiva autenticação eletrônica. Se não for possível buscar essa autenticação eletrônica, aí vai ter que ser realizada perícia para verificar se houve alguma adulteração naquela fotografia eletrônica que tenha sido juntada nos autos. Com relação ao parágrafo 2º, se tratar de fotografia publicada em jornal ou revista, será exigido um exemplar original do periódico, caso impugnada a veracidade pela outra parte. Isso aqui quando se tratar, obviamente, de periódico impresso, né, de revista ou de jornal impresso. Então eu posso retirar eventualmente do site, mas eu vou juntar nos autos aí a comprovação disso na versão impressa do jornal ou da revista, né? Se isso não for possível, hoje em dia é muito comum que as notícias sejam divulgadas em sua maioria pela internet, nas páginas de blogs ou mesmo dos próprios jornais e das próprias revistas,
Nesse caso, é obviamente verificável a partir do acesso ao link, né? Então, hoje em dia, inclusive, já em vez de haver a juntada disso, simplesmente se copia e cola o link e junta-se isso na petição, né? E com isso o juiz consegue acessar a matéria original no site do jornal, da revista ou de um eventual portal de notícias. Agora tem que tomar cuidado porque essas notícias elas são modificáveis, né? É muito comum hoje em dia que os jornais e revistas publiquem a matéria base e em cima disso vão sendo feitas atualizações ao longo do dia ou ao longo do tempo, né? Em razão de novos fatos relativos àquela mesma notícia que foi divulgada originalmente. Então, tem sido bastante comum, inclusive, que as partes interessadas façam atas notariais. E a gente vai ver ao final destas aulas sobre prova documental, vão ser 2 aulas. No final da segunda aula nós vamos tratar sobre a ata notarial, que é uma forma também de fazer o registro dos conteúdos aí da internet. E o parágrafo 3º vai disciplinar que aplica-se o disposto neste artigo à forma impressa de mensagem eletrônica. Aí são os e-mails. E-mails também são formas, né, de demonstrar fatos, né, porque são provas documentais. Então, quando se tratar aqui de mensagem encaminhada por e-mail, vamos seguir as mesmas regras que se aplicam às fotografias, né? E aí, nesse ponto, o professor Nelson Neri Jr. Levanta um questionamento bastante interessante, né? Ele diz assim: resta saber como se dará a exposição do original, porque o e-mail é essencialmente eletrônico, né? Quem será competente para apresentar a versão original da mensagem? Ele levanta esse questionamento e responde: o que fica subentendido do teor desse parágrafo 3º é que a parte contrária àquela que juntou o impresso aos autos deverá apresentar a versão que detém em seu poder, caso acredite que a versão apresentada pela parte contrária não corresponde à verdade. Porque pode ser, né, que uma das partes apresente aí uma troca de e-mails entre as partes envolvidas naquele conflito e diga: olha, nessa troca de e-mails aqui tem uma prova contra o meu adversário nesse processo. Aí, obviamente que ao adversário no processo caberá verificar se de fato aquelas mensagens são reais, né, se elas aconteceram daquela forma, porque ele vai ter esses e-mails em seu poder eventualmente. E se ele tiver também essa troca de e-mails, ele pode juntar e mostrar eventuais discrepâncias para dizer: olha, foi juntado nos autos aqui um documento que foi adulterado. E aí, eventualmente, pode até ser necessária a realização de perícia sobre o conteúdo daquele e-mail ou daquela prova documental que foi juntada. E para finalizar essa aula, o artigo 426 vai disciplinar o seguinte: o juiz apreciará fundamentadamente a fé que deva merecer o documento quando em ponto substancial e sem ressalva contiver entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento. Então aqui, né, trata especificamente da idoneidade do documento, porque é possível, por exemplo, que a parte junte um contrato impresso e o juiz pode verificar que há borrões nesse contrato, que há anotações nas entrelinhas desse contrato. Então vai ter que discutir qual é o valor deste documento em razão dessas rasuras, desses borrões, dessas anotações que foram feitas naquele documento, né? E vai ter que verificar se essas anotações, se esses borrões foram em um ponto, diz aqui a lei, substancial daquele documento, quer dizer, em um ponto importante daquele documento que diz respeito diretamente ao que está sendo discutido no processo, né? E se o juiz entender que, em razão daquele borrão, esse documento não mereça ser considerado como apto a provar aquilo que a parte deseja provar, o juiz vai ter que justificar esse posicionamento de forma fundamentada, né? Da mesma forma, se o juiz, apesar do borrão, considerar que aquele documento é prova suficiente, é prova idônea para demonstrar os fatos que estão sendo discutidos naquele processo,
o juiz precisará fundamentar a sua decisão, ok? Vocês perceberam que nós não analisamos um por um todos os dispositivos aqui a partir do artigo 405, né? Nós pulamos alguns, até porque alguns dispositivos são autoexplicativos. Eu quis ressaltar aqui nesta primeira parte da nossa aula sobre provas documentais as questões mais importantes, e eu te convido a fazer uma leitura detida de cada um desses artigos aqui, porque são disposições que precisam ser compreendidas, e sugiro que você faça esta leitura lá no Juruadocs, né? Porque aí você tem acesso ao texto legal. Além do texto legal, você tem acesso aos comentários que eu mesmo fiz. Tem também uma seleção de julgados dos principais tribunais do país a respeito de cada assunto, de cada artigo, e tem notas de doutrina, quer dizer, notas de outros que foram retirados, essas notas foram retiradas de livros de outros autores que complementam os comentários. Então você tem lá um material bastante rico, né, que você pode usar como pesquisa para compreender todos esses dispositivos que nós analisamos e aqueles que ficaram de fora dessa análise aqui nesta aula, ok? E aproveita porque neste período de pandemia o acesso ao Juruadocs está liberado, então é muito importante que, se você quiser ter acesso a isso, você faça o mais rápido possível, e se você gostar depois, você permanece assinando o Juruadocs, ok? Conto contigo e nos vemos logo mais na segunda aula sobre prova documental. Até mais!